Fala pessoal, chegamos ao 7º tema da série Fé e Performance. Sabe, todos aqueles que têm sonhos, que têm metas, objetivos, projetos e acima de tudo, têm a meta da vida eterna para alcançar, precisam de algo importantíssimo, imprescindível, chamado planejamento. A partir do momento em que nós temos clareza do que queremos ser, do que queremos fazer, de onde queremos chegar, nós precisamos do planejamento que nos ajudará a chegar de maneira prática, de maneira precisa a tais objetivos. É no planejamento que nós fazemos perguntas cruciais, como por exemplo, o quê? Por quê? Como? Onde? Quando? O planejamento não nos deixa andar de qualquer jeito, não nos deixa andar sem rumo, porque ele nos guia num itinerário de sabedoria. Planejamento é algo necessário para tudo na vida, inclusive para a fé, inclusive para questões espirituais. Nós precisamos entender o quanto que o planejamento está presente nas Sagradas Escrituras, está presente na Palavra de Deus. Deus é o Deus de planejamento. Ele sonhou e planejou toda a sua criação, especialmente cada um de nós. Eu gosto muito quando o Salmo 138, verso 16, diz que ele viu cada uma das minhas ações e escreveu todas elas num livro e prefixou cada dia da minha vida antes que nenhum deles existisse. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 19, diz que o Cordeiro Imaculado foi predestinado antes da criação do mundo, ou seja, o Senhor já havia planejado a forma como nós seríamos salvos, porque Ele já sabia que o homem iria cair no pecado e então Ele já deu a provisão de salvação antes mesmo da criação do mundo. A palavra diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 4, que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Ele planejou também a forma como nós deveríamos viver em Sua presença. O Senhor é um Deus de planejamento. Existem inúmeros textos bíblicos falando sobre a necessidade e a importância do planejamento e como Deus guiou o homem ao planejamento para realizar a sua obra. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, dos versículos 14 até o 21, nós vemos Deus dar orientações práticas, instruções precisas para Noé, para que ele construísse a arca, e também orientações de como ele faria perante a realidade do dilúvio. E quando nós vamos mais à frente, no mesmo Gênesis, nós encontramos no capítulo 41, dos versículos 25 até o 36, José não só interpretando o sonho de Faraó, mas também dando um planejamento sábio para o Faraó, para que o país, naquele período de fome, não fosse arruinado. E quando nós continuamos a ler as Sagradas Escrituras, nós encontramos, por exemplo, Deus dando instruções práticas de como aconteceria a libertação dos hebreus e mais à frente nós encontramos Deus falando como seria construída a Arca da Aliança, como seria construída os candelabros, como seria construído o tabernáculo, a mesa dos pães e assim por diante. Deus sempre deu todo o planejamento para que o homem cumprisse. Em 1 Crônicas, capítulo de número 28, nós vemos todo o planejamento para a construção do templo de Deus. Se nós continuamos a ler, nós encontramos mais lá na frente um Neemias, que é um cara de planejamento. Se nós pegarmos também personagens como Josué, Gideão, Davi, nós encontraremos nos textos que falam sobre esses planejamentos estratégicos, como por exemplo quando eles iam em grandes batalhas contra o inimigo, eles precisavam de planejamentos práticos e precisos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa realidade não é diferente. Nós vemos, por exemplo, Jesus ao enviar, Mateus 10:1,
os discípulos em missão, dando a ele orientações práticas, onde eles iriam, como fariam. Isso tudo fazia parte de um planejamento estratégico. E de modo especial tem um texto em Lucas capítulo 14, versículo 28, por exemplo, que Jesus diz assim: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como que acabá-la? E no verso 31 ele continua: ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. É claro que Jesus está usando esta ilustração para falar sobre outro assunto, mas ao mesmo tempo nós ficamos já cientes do quanto ele está dando importância à questão do planejamento. Então que eu e você possamos entender, irmãos e irmãs, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos utilizar planejamento. Vou te dar um exemplo simples. Eu geralmente costumo fazer um planejamento de quais vídeos vou gravar, quais séries eu irei gravar nesse ano, quais serão os vídeos que comporão essas séries. Tudo isso é importante para que nós não percamos tempo na jornada, na trajetória, rumo ao nosso objetivo. Na vida espiritual isso precisa acontecer porque Deus é organizado, Deus é estratégico. Alguém pode chegar e dizer: não, o planejamento aprisiona o Espírito Santo. Pelo contrário, o planejamento sábio, bom, é claro, é fruto do Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 14, versículo 33, por exemplo, diz que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça. Mais embaixo diz que nós precisamos utilizar os dons, mas com ordem. Ou seja, está falando que tudo que está atrelado a Deus, ao Espírito Santo, está também ligado à questão da organização, da ordem. Então que eu e você possamos ser pessoas que planejam. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema dessa série, em nome de Jesus.